E aí, meu povo bonito de Sorocaba, interior também, todo mundo nós assistindo nós aí, né? Esse Castelicast, que é o podcast mais famoso da onde? Desse prédio, desse andar. O mais famoso desse prédio, desse andar, é top, é o melhor que tem, tá? Contamos com vocês aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Curta, compartilha, comenta, deixa a sua reclamação ou deixa seu comentário favorável também pra nós. Deixa aí. seu like também, né? E deixa seu like, o like é precioso, precioso. E o mais importante, se inscreva, pelo amor de Deus. Porque o YouTube só entende dessa forma. Quando você se inscreve e você aperta o sininho lá, a galera... Ó, o YouTube faz o quê? Manda mais vídeo, não é isso? Mais vídeo. É isso aí. Então, gente, obrigado aí mais uma vez, tamo junto aqui. E hoje nós temos um entrevistado bacana aí, né? Cara, esse cara é top. Eu vou até tentar fazer um áudio que eu fiz um teste que eu fiz na Ipanema uma vez, a Verdade? antiga Rádio Ipanema, só que eu fui reprovado. Você me reprovou, Você foi cara. reprovado, cara. Mas era mais ou menos assim. É hora do debate, é hora da polêmica, é hora dos bastidores da política sorocabana. Com vocês, o D da questão, com Djalma Luiz Benetti. O Deda! Aê! Bota a câmera no nosso convidado Muito aí. bom! Volta. Quem? Fala de novo. O Deda! Pô, pro David. Seja bem-vindo, Deda. Obrigado, David. Obrigado, Matheus, pelo convite. Tamo junto. Alegria estar aqui, né? Poder participar, estar se envolvendo nesse projeto Legal. novo de vocês. Eu sou muito favorável a esse novo estilo de comunicação. Legal. Acho que a gente consegue atingir um público específico. Então, estou feliz de estar aqui. Muito obrigado. Nossa, Feliz se você tá estamos feliz, nós, imagina né? a gente, né? Meu Deus do céu, rapaz. Esse cara aqui é um ícone de Sorocaba, Ícone no jornalismo. Sorocaba. Jornalista, editor, assessor político Vixe, e Maria. candidato a vereador nas últimas Vereador, eleições. até isso você fez. É. Até isso, Deda, você Por fez. que você saiu, Deda? Você, ó, para um jornalista, ele tá comentando política na Rádio Ipanema, que é hoje a Jovem Pan, a rádio, vamos dizer assim, top, né? A menina dos olhos, de quem começa lá no jornalismo, lá no primeiro ano de faculdade, você largou tudo isso, toda essa estabilidade que você tinha, credibilidade você não larga, mas você já estava estável na sua carreira. E foi concorrer ao cargo de vereador. Por quê? Porque eu acho que é quase uma consequência, né, de tudo que eu vinha fazendo, tudo que eu vinha falando há muito tempo, né? Eu achei até que foi muito tarde, eu sinto que perdi um pouco o timing do momento, né? Eu acho que eu saí no ano passado, tinha 53 anos, fiz 54 agora. Eu acho que um bom momento poderia ter sido aos 30 e pouco. Eu entendo que não há uma forma melhor do que a de representação, né, no sistema político. Então, a democracia ela tem todas as suas falhas, mas ainda é a melhor. Não existe uma democracia direta, né? Não existe um modo de participação direta. Então, você tem que ter os representantes. E eu sempre entendi, né, que o espaço está lá. E houve um período na história do Brasil onde as pessoas passaram a desacreditar do político. Né? 2013 é meio o ápice disso, né? Político não serve para nada. As manifestações e tal. Né? Os black blocs. Black blocs da vida. E aí todo mundo é igual, é uma negação dessa representação. E aí eu entendi o seguinte, que talvez fosse porque as pessoas que poderiam estar se oferecendo... Não estavam indo. Não estavam indo. E aí eu falei, bom, vou dar minha cara para bater. Sim. Foi uma experiência assim, positiva do ponto de vista de você tirar lições, etc. e Quantos tal. votos você teve, Deda? Foram 652. Faltou muito para o seu partido atingir o coeficiente? Nessa eleição, não. No partido, eu fui o segundo melhor votado. O primeiro legal. foi o Gessé, Loures. que já teve mandato, Político foi secretário, experiente. político que tem mais de 30 anos. Vixe, Maria. E mesmo assim o Gessé até surpreendeu com uma votação baixa. Né? O partido tinha o Rosendo, né? Coronel que era Rosendo. a média de 2.000 votos, E que é o aí, que faltou para eleger. infelizmente, Vítima do Covid, morreu. Né? Uma coisa assim impressionante. na época da campanha, né? Ele já estava em campanha. Foi o começo da campanha, foi o fim do processo de convenção, né? Que é aí quando todo mundo já está com os nomes. Então havia uma estruturação e a ideia é que os dois, né, tanto o Gessé como o Rosendo, eles pudessem
estar eleitos. Né? Um deles, com certeza, estaria. Seriam eleitos, com certeza. Se o Rosendo não tivesse. Não tenha dúvida. Porque o que faltou de votos para o PV, né, fazer uma legenda, foi o voto do Rosendo, 2.000 e poucos votos. Puta, Né? que É droga. uma pena. Nossa. Enfim, agora, aí do ponto de vista pessoal, eu tenho uma frustração, porque a expectativa era de que eu tivesse pelo menos o triplo disso. Uns 1.800 votos, 1.500. Você foi pra rua, Deda, ou foi só Não, internet? só na internet, era um momento que não dava para ir para rua. É por causa do Covid, né, velho? Covid, aquela coisa. E vendo, o tempo passou, tal, acho que foi até um amigo que fez as contas para mim, ele falou, olha, mas se você levar em conta, né, o percentual e o número de pessoas que foram na eleição no passado, que acho que é 0,23% que eu tive dos votos. Sim. Válidos. 0,23%. Numa eleição de 2016, eles seriam 1.800 votos. 0,23% na eleição anterior do Panunzio, ele teria, de 2012, ele passava de 2.000 votos. Então, se pegar pelo percentual, não foi um percentual ruim, foi um percentual bom. É que foi uma eleição diferente, Deda. Não, completamente atípica. Foi uma eleição atípica por conta do Covid, obviamente, mas também por conta que foi a primeira eleição que não teve coligações na minoritária, não teve de vereadores, então, para legislativo. Então, assim, foi realmente muito candidatos. Muito. Porque cada partido tinha que ter 30 candidatos. Sendo 10, para ter os 30, tinha que ser 9 mulheres, pelo menos. Vixe. Se você fosse pra rua, você ia trombar, você ia pedir voto pra outro candidato, né? Isso aí, Mas é isso que aconteceu. Então, essa conta sua não tá errada. É uma conta que bate mesmo. E aí, enfim, mas é frustrante. Né? É frustrante pelo resultado, pela a forma como as coisas aconteceram. E você me perguntou como foi a campanha. Foi praticamente, único e exclusivamente em rede social. Eu não gastei nada. Aí você olha as pessoas que foram eleitas, elas todas gastaram muito. As pessoas de bastante voto gastam muito. Tem vereador que gastou 100 mil reais na campanha aí. Estou falando. Não, teve, absurdo. Que passa. E aí o que eu percebi é o seguinte, é engraçado, né? Muita gente se frustrou também com a minha não eleição. Nossa. E as pessoas, elas sentiram, aí elas falavam, Deda, desculpa, mas eu naquele momento não estava saindo de casa, não podia votar. E foi muita gente assim. Abstenção absurda. Abstenção absurda. Aí eu comecei a pensar, falei, bom, e aí um público que não tem acesso à rede social, que é significativo, né? E eu falo esse público mais velho. Né? Então eu fui aonde eu vi, a vida inteira eu morei na Vila Santana, né? Aí até a dona Dirce, encontrei a dona Dirce, amiga da minha mãe infelizmente já falecida, mas ela veio, Deda, eu vou puxar sua orelha, você foi candidato, a gente não sabia, você não veio avisar, eu podia todo mundo ter votado. Putz, então, cara. Nem isso eu fiz, né? Então foi uma... Não foi nem no teu bairro, Pedro. Não fui em lugar nenhum. Quer dizer, eu vou, no ano passado, contar um caso para vocês, e também sempre é exemplo para todo mundo. Casos é bem legal contar. Eu engordei muito. Sempre a vida inteira fui problema com peso, mas eu engordei muito, mas eu nunca liguei para essas coisas. Mas teve um dia, eu estava num lugar, sabe quando deu uma zonzeira assim, aí eu falei, ué, o que será que é? E estava normal, estava andando. Aí dá uma parada e vai medir a pressão altíssima. Nossa. Aí eu assustei, aí vai no médico, estava com 140 quilos. Aí eu falei, aí ele falou, cara, e aí um tempo anterior meu irmão tinha tido problema no coração, e meu pai já tinha tido, aí todo mundo, aquela correria. Preocupado. Vai. Aí eu peguei e passei a frequentar, e eu vou até hoje, 6 vezes na semana eu vou na CM, 3 vezes eu nado, 3 vezes eu faço hidroginásio. 6 vezes, cara, só não vou no treina domingo. mais que eu, velho. Você tá valendo pra caramba, velho. E aí eu nesse período eu emagreci em um ano mais de 20 quilos. Oi? A saúde ficou assim, zerada. Zero. Nado bastante. Ai, que maravilha. 40 minutos, nado 1.200 metros. Pô. Mas por que eu tô falando isso? Porque você quer encarar a campanha do ano que vem para deputado. Porque eu tô contando isso porque nem para as pessoas que estavam junto na piscina eu contei. Ô, Deda. Puxa vida. Você não queria ganhar, pô. Então, na verdade é assim, teve um dia que eu encontrei com a Yara Bernardi, que já está no seu quinto mandato. Bom, enfim, desde 82, ela vem sendo eleita ou reeleita, ou deputada, vereadora, candidata. Tá sempre aí. Tá sempre na Você outra. pediu umas dicas de qual era o segredo. Eu encontrei com ela na feira,
Foi justamente o contrário dele. Eu encontro com ela na feira, que eu vou na feira todo domingo comer pastel. Qual feira que você vai? Eu vou ali na Vila Jardine. Não pediu voto nem na feira? Nem na feira. Pô, Deda. E a Yara pedindo voto na feira. Aí eu dei uma dura nela. Falei, ô Yara, para de encher o saco dos outros, cara. Tira voto cara meu. Na feira. Não, ninguém me tira voto meu. Ele pediu. Eu não pedi. Eu falei, você vem aqui na feira, aborda a pessoa. O cara quer comer um pastel sossegado. Pô, você vem. Cara, ela virou pra mim. Ela falou, você quer ensinar para nós pro vigário? Eu faço isso desde 89. As pessoas esperam que você faça isso. Viu, Dedo? Eu venho aqui porque o Ismael era médico aqui do lado e eu quero que elas lembrem, e elas querem ser lembradas. E é exatamente isso. O voto, uma coisa muito clara para mim é o eleitor quer Ele quer que você que peça. o candidato peça. Ele quer que você faça uma coisa que infelizmente a gente não pôde fazer por conta da pandemia. Ele quer apertar a mão do E candidato. apertar certeza. a mão do candidato. Isso aí. Ó, vou dar um exemplo. Vocês conhecem o jornalista Pedro Guerra? Sim. O Pedro Opa, Guerra, Pedro. durante muito tempo, trabalhou com o Rafael Militão. Sim. Rafael Militão bateu na trave. Se tivesse qualquer outro partido, Foi estava pouco, eleito. faltou pouco, faltou pouco. E o Militão, lá, a base dele lá no Parque São Bento, e o Pedro me contando o seguinte, que um dia eles estão lá no semáforo, dando santinho e tal, o cara fala assim, eu queria era ver o candidato para pegar na mão dele, vocês assessor dele. Tá aqui o candidato. Tá aqui. Aí o cara se intimidou. Muito aqui. Eu só vejo os caras trabalhando, mas você tá aqui. Aí foi, abraçou o Militão. Você entendeu? O pior é o cara, se o cara falar assim, eu não vou votar nessa porcaria de candidato, não, pelo amor de Deus, o cara nem tá aqui, não sei o que tal. Não, mas peraí, o cara tá Aqui, ó. Isso acontece, viu? Cara, Isso acontece. e isso é uma prova daquilo que muitos, né, analistas políticos dizem, que a população, ela vota no candidato, independente Não do é partido. partido, cara. Isso é uma Mas realidade. vocês... Ela vota na pessoa. Eu vou dar um exemplo para você, também da campanha. Eu peguei um Uber. Dentro do Uber, você vai sempre assuntando, né? Que é uma pessoa que tem contato com diferentes tipos de gente, Sim. classes sociais. Então é um bom termômetro. E aí perguntando para prefeito, quem ia ser para prefeito, o que não ia ser, com o que ele estava com vontade e tal. Quem que era o líder de pesquisas dos prefeitos no Uber? No Uber era o Manga. O Manga. O Manga sempre teve na liderança. Certo. E sempre teve embolados. O resultado da urna era o resultado que a gente via. O resultado também. Eu, num dado momento, achava que a Maria Lúcia seria adversário. Na última semana, questões próprias da Maria Lúcia, naquela votação do Dória, que os Isso prejudicou ela. aposentados foram contra, houve uma campanha. Teve a E aí divulgação do Jaqueline- atestado dela. atestado que né? não era verdadeiro. Que não era verdadeiro. Pesou também. Isso é complicado. Porque ela sempre teve ali, um dos três iria. Sim. Né? A minha percepção, que não era a vez do Raul, não por outra razão, mas porque a esquerda não ia para o segundo turno. Eu sentia isso. Sim. Né? Então, estava Você claro. acha que o Raul perdeu a vez de vez? Não, eu acho que o Raul, nas circunstâncias que as coisas se encaminham, ele vai ser o próximo prefeito. Você Vai dar acha mesmo? Mesmo na esquerda? mesmo na esquerda. Ele vai dar muito trabalho ao Manga, que provavelmente vai chegar na reeleição, mas vai estar polarizado, como eu acho que as coisas elas estão se realinhando. A nível nacional, não é a Isso. nível aqui. E o PSOL tá crescendo a nível nacional, né? Está acabando um pouco o estigma É. de que era do mal, que era o radical. Eu concordo Tá com ficando você. claro quem é a proposta deles, o que é que Sim, vai acontecer. o- Não assusta mais. O Boulos em São Paulo cresceu Ó, demais, você cara. lembrou, bem lembrado. Matheus lembrou de um caso muito específico. Não foi por pouco. O cara foi pra segundo turno em São Segundo Paulo, turno, pô. né? Pelo É amor uma de Deus. cidade tradicionalmente que elege o E o PSDB. É o partido- terceiro maior colégio eleitoral, orçamento Isso aí. da América Latina. E é um partido, se você for ver comparado aos outros, questão de dinheiro, tudo é pequeno, cara. Pequeno. E foi pra segundo turno. E agora ele vem pra governador. Ele vem pra governador Boulos. E vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Provavelmente. Então, essa análise é perfeita. Não tá acabado pro Raul. O Raul é novo ainda. O Raul é novo. Fora isso. Agora eu te pergunto o seguinte, você falou aí de um cara que ele realmente destoava de todos os outros, que era o Manga. É um cara que é 8 anos vereador e tal, tinha uma popularidade muito grande. Se você tira o Manga da disputa, ficam todos os outros, como é que fica esse jogo? Sem o Manga no cenário passado, Isso. no cenário passado, provavelmente quem se beneficiaria era a Jaqueline, no Jaqueline. meu modo de ver, porque ela foi para um partido que tinha sido do Muito Bolsonaro, um partido com muito dinheiro, um partido que tinha sido do Bolsonaro e ela tinha a máquina na mão. Exatamente. Né? Então a tendência ali eu posso até muita gente achar estranho, mas eu acho que se não há o Crespo, ele continua no páreo, ele era um candidato
também forte. Para o segundo turno. Também tem. Porque o problema do Crespo, ele foi todo ele praticamente de ordem pessoal. Você não cria essa coisa, essa confusão. Do ponto de vista de gestor, você vê que as coisas que o empréstimo do fundo Plata lá, que o Manga conseguiu, era o que ele queria. Era o que ele queria. As inaugurações agora que a gente vai ter da estação de tratamento de água do Vitória Régia. Deu sequência dele. Então, começa com o Crespo. Com o Crespo. E é algo que vai ser transformador na vida do abastecimento. Mas você acha que se o Crespo, eu vou até fazer uma pergunta que eu fiz para o Oswaldinho, que esteve aqui com a gente. Se o Crespo tivesse a popularidade do Manga, você acha que ele conseguiria segurar a cassação, que ele não sairia? Não conseguiria, porque é o jeito dele, é a forma dele. A cassação, ela acontece na relação que você tem com o legislativo. Sim. Né? E no legislativo, você tem a caneta mais forte, mais pesada tal, mas você não pode esnobar. Ele esnobou desde o primeiro momento, ele foi com o pé no peito, ele entrou com uma mentalidade, ele tinha uma gana do Panunzio, né? Ele não entendeu qual foi o governo do Panunzio. A rainha da Inglaterra. Era tudo Panunzio, que é uma bobagem, porque o Panunzio, ainda a história vai reconhecer. Eu também concordo com você. Vai ver um dos caras, se fosse qualquer outro, talvez não tinha que ser aquele cara, com aquele perfil naquele momento. Exatamente. Porque senão a cidade teria se endividado. Eu concordo. Então, essas coisas você consegue ver com a distância do tempo. Né? Mas o problema do Crespo é de ordem pessoal. É uma questão de teimosia, acho. Ele tem uma coisa que, se você for ver, ela é até vista como positiva. Ele é um cara leal, ele não larga ninguém, ele fica até o fim. Mas em política, não dá. Justamente por causa disso, aconteceu tudo. Você tem que ser maleável, infelizmente. Né? A questão da política, isso é uma coisa interessante. A partir de 2013, quando houve a cassação da Dilma, houve, na verdade, o impeachment da Dilma, eu falo isso pra todo mundo, cara. Houve um precedente para todos os outros. É isso aí. Então, aqui em Sorocaba, eu não sei como que você pensa sobre isso, mas, por exemplo, o Crespo foi cassado 2 vezes no mandato. Isso faz com que o próximo prefeito que seja eleito tenha receio da Câmara de Vereadores. É isso aí. Fala, e você sabe que foi administrativo, não foi nada judicial. Foi da Câmara mesmo o negócio. Então, assim, e questões que a primeira cassação, eu acho que não teve nem por que ter a primeira. A segunda, ele insistiu no erro. E aí deu problema. Só que, assim, agora eu não sei como estão os vereadores. Eu acho que os vereadores, eu não sei como ele... É que o Manga já é um cara mais articulado, me parece que é um cara mais maleável. A prova disso é que a tentativa de abrir uma comissão especial de inquérito feito pelo Péricles, né? Nem foi. Teve 4 assinaturas. Então, entendeu? Você vê a diferença. Você vê a diferença. E o Crespo foi eleito, se eu não me engano, com 12 vereadores. 16. Pô, pelo amor de Deus, cara. A maioria. Pelo amor de Deus. Não era pra ter acontecido o que aconteceu. Mas aí o que você falou é pessoal. É o jeito do cara. Mas você falou que o legislativo faz grande diferença, que você precisa conversar com o legislativo. Você acha que nessa cassação do Crespo teve alguém que chefiou o legislativo, vamos dizer assim, pró-cassação do Crespo? Você acha que teve alguma, como é que o Crespo falava? Força oculta que trabalhou para ele cair? Mas não é oculta a força, né? Não tem nada oculta. É uma força muito clara. As pessoas, você tem, primeiro, uma questão ideológica. Né? Então, por exemplo, naquele momento você tinha ali o Renan Santos, do PCdoB, né, a França Iara do PT, a Fernanda do PSOL, que eles têm já esse posicionamento ideológico diferente. Sim. Né? Você tendo esse posicionamento diferente, você já cria uma determinada barreira. Sim. Aí você tem as pessoas próximas a ele, né? Por exemplo, você tem o Fernando Dini. Fernando Dini é um cara que de imediato não aceita o Crespo como candidato. Você acha que ele é um grande articulador, o Dini? Não acho. Não acho. Eu acho que, assim, acho que ele sabe o momento, ele sabe agir no momento, mas ele não sabe construir o momento. Entendi. Se fosse um tabuleiro de xadrez da Câmara, qual seria o papel do Dini ali? Seria um bispo, um cavalo, que é alguém que
vai na linha de frente. Mas não entendi. Mas não é o cara que tá por trás coordenando, não é o rei. Não é o rei, não é a rainha. Não é a rainha. Eu não, pelo menos nesse período, não vejo assim. Agora, quem seria o rei e a rainha no legislativo passado? No legislativo passado ficou muito claro. São esses membros da oposição, né? E você tinha, do outro lado, alguém querendo se beneficiar. Poderia ser o Dini, né, que era a intenção dele, tanto que ele fica com o Crespo no primeiro momento, Sim, e tal, sim. só no segundo, que ele deixa o Crespo, e o próprio Manga. Né? O Manga ele não é também nem esse. É verdade. Do mesmo partido, né? O Crespo é do mesmo partido, o Manga é do mesmo partido do Crespo. E isso, dois do mesmo eram partido do- na época, do verdade DEM. mesmo. Do DEM. E ele ali, ele falava, Crespo, se você fizer assim, vai dar zica. É. E o Crespo queria fazer, ele falou, eu vou pegar esse espaço. Ele ocupa o vácuo. Ele ocupou o vácuo. Ele ocupa o vácuo e aí ele articula com os outros vereadores. E aí o Manga fez campanha durante 4 anos. Fez durante a vida inteira. Eu acho que 8 anos. O primeiro mandato também ele fez campanha para prefeito. Na verdade, assim, se você pensar com os nossos olhos, é verdade, ele fez campanha, mas se você pensar com os olhos dele, ele não fez campanha, ele é assim. Ele é desse jeito, né? Ele é desse jeito. Eu me lembro a primeira vez que eu entrevistei o Manga, era no começo do primeiro mandato dele, do vereador, que foi aquele momento, você lembra a primeira eleição, aparecia o Valdomiro Chapeludo, grandão na televisão, e aí ele falava, meu candidato é o Manga, daí ele dava uma, vai, mano, Vai, mano, vai. fala. Aí falava, será que vai funcionar isso? No fim funcionou. Funcionou bem. E Deu certo. o que o Manga fazia, vocês lembram? Ele vendia carro Vendedor na aqui no TV. Rosete, aqui. carro. Mas você lembra na TV? Na Sim, TV. ele tinha um programa. Tá. Verdade, verdade. Então, ele, desde antes Isso aí. desse fenômeno de rede social, Ele já tava. ele é anterior, ele já era aquilo que veio depois dele, que é a rede social. Ele já era. E é bom você tocar nesse assunto que eu quero perguntar. É. Você não acha que o Manga, ele tá como youtuber? Ele tá querendo muito... Cara, É uma blogueira, não é isso é uma que eu quis dizer? blogueira, velho. É uma blogueirinha. Você acha que ele tinha que ter virado a chave? Eu acho que não. Tem Você que acha continuar nesse eu acho que perfil. O jeito dele tá certo. Eu acho que, inclusive, ele é coerente com isso. As pessoas fazem muito essa crítica, né? Eu tenho defendido que ele está sendo coerente com o que ele sempre foi. Essa é a linguagem dele. Ele nunca escreveu um texto para ninguém, ele sempre gravou. Né? Se você me lembra, ele nem digitar no WhatsApp, ele gravava. É o modo dele. É o modo dele. Sim, sim. Né? Então, ele, vou fazer o filtro, não, vou fazer direto. Está funcionando para ele. Tá? Não há motivo para ele mudar. Não tem. E não é qualquer um que consegue fazer. Não é fácil. Você entendeu? Tanto que você vê outros candidatos que tentam entrar na onda, fazer igual. Fica forçado. Ontem, né, vou dar o exemplo de ontem, né? Eu pus até a foto no programa hoje no blog. Ontem ele pegou a cena do filme ET. Ah, eu vi isso aí. Você viu? Que é o cachorro lá na frente, com o paninho, o menino do vermelho atrás, daquela cena clássica do ET. Ele fez igualzinho, e aí pôs ele embaixo. E ele O fez cachorrinho dele lá, o Pug. o cachorrinho dele que parece o ET. Parece o ET. E ele com aquela cara assim ficou. Pedalando. Não, e sentadinho assim. E vai ver quanta curtida teve. Então, mais de 2.600 Exatamente. curtidas das pessoas. E então ele consegue estabelecer uma linguagem, e ali o que ele faz? Então muita gente começou a criticar. 429 mortes, 11 mil contaminados do Covid, e olha o prefeito brincando de ET, blá, 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 blá. É um discurso de quem não está se colocando no lugar dele. Porque quando você se coloca no lugar dele, aí você fala assim, pô, o que ele está fazendo? Ele está em casa, ele fez isso para o filho, Não foi nada. e ele está falando para o filho da importância de sonhar. Sim, sim. De algo que eu acho sensacional. Sim. Se uma liderança tem que falar alguma coisa para o cidadão, cara, você tem que sonhar. isso aí. Você tem... Aí ele vai falar, Não mas perca a ele não esperança. precisava fazer isso na rede social. Feito uma arte. Mas é o ó, jeito né? dele, meu Deus do céu. É o Exatamente. que ele faz a vida inteira, que você Isso. falou. Então, eu acho que é uma coerência. Se fosse eu fazendo, eu que Ia ficar nunca- estranho. Sim, aí sim era algo ruim. Porque eu nunca fiz nada na minha vida pessoal. Não entendi. Eu nunca fiz nada. É difícil, a não ser aqui com vocês, no podcast, na rádio. Eu não tenho nada da Você não grava stories, Dedé? gravo. O meu stories é uma chamada seca
daquilo que eu escrevo no blog, que é algo mais antigo do que escrever. E eu falo isso... O dedo, ele é cringe, como a galera tá falando hoje em dia. Esse negócio né? de cringe, Total. velho. É o cara que é mais velho, que tem uma linguagem já ultrapassada, vamos dizer. A gente é cringe também, sou cara. cringe? Nós somos cringe. Depois de quem nasceu depois de 2000 e pouco... É os Millennium lá? Como Não, que é? o Millennium é... Eu sou Millennium. Você é Millennium, a geração Z. E aí isso surgiu o seguinte, a geração Z diz que vocês, Millennium, são antigos. Ah, é? fora de moda. Nossa. Exatamente, exatamente. Eu sou antigo, então? Nós somos antigos. Cara, né? mas que coisa... Então, aí eu sou mais ainda. Cara, não tem nada a ver isso aí não, cara. Acho ridículo. Então Castelo é antigo. Bom, tá fora por fora. Já era. Caramba! Ô, Deda, e nessa. Já que a gente tá falando de cringe, de inovação, como você falou no começo, você fez um movimento. A gente não começou a falar desse assunto, mas não concluiu. Você fez um movimento de sair da rádio, você foi para um meio. Para a internet, né? Que é a Rádio 365, onde você está agora, você manteve o seu blog. Por que desse movimento, Deda? Você acha que é uma nova tendência? Você acha que você já não queria mais trabalhar com o Kiko? O que aconteceu? Não, ao contrário. O Kiko é um grande amigo. Eu, quando decidi voltar, eu fui lá bater na porta e falei, Kiko, eu quero voltar, vou fazer assim. Aí ele falou, se você vai voltar, você vem comigo. Legal. Tá? Aí vamos fazer aqui e tal. Aí acontece a morte do Ercolim. É isso que eu ia falar, mas com a falta do Ercolim, você seria uma peça ali, né? Então, aí foi uma dor muito grande. Imagina. E aí, sem o Ercolim, o Kiko tinha que tomar uma decisão. Ou ele assumia a frente, ou ele virava coadjuvante de vez. E aí ele decidiu ir à frente. Né? E aí, nessa decisão dele ir à frente, né, o que ele colocou com muita foco no que ele deseja. Ele falou, olha, Deda, você faz um quadro, você faz que vai ficar menor aqui. Né? Não vai ter muito sentido, porque sem o Ercolim é outra dinâmica, eu vou fazer do meu jeito. Sim. Tá? E aí ele falou, siga o seu caminho. No momento ele achou que eu ia para a Band, que eu ia para Cruzeiro, e poderia mesmo ter a chance... Chegou a ter alguma conversa, Deda? Sim, conversei. Mas eu entendi, né, que você ser cabeça de lagartixa é melhor do que ser rabo de cobra. Concordo. E aí eu fui desbravar, conheci o Pichoxó, que era alguém que eu conhecia de oi. Grande amigo nosso. Então, e o Pichoxó, ele tem uma visão do negócio muito boa. Sim. Ele fez um investimento caríssimo, não tem rádio em Sorocaba hoje com uma mesa de som dele, com uma estrutura daquele. Melhor estrutura de Sorocaba. E ele coloca qualquer um para falar da Lua, ele dá um jeito. Ele é um excelente profissional. Sim. E aí ele está montando, dentro das 24 horas do dia, um quadro. Ele está muito forte em futebol. Pra você ter uma ideia, as transmissões dos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, ele teve, no final de semana, foram 35 mil. Caramba, assim que muita Deus gente. É muito... mais do que rádio de São Paulo. Ele tem acordo com rádios do Amazonas, do Pernambuco. Ele transmite, né? Transmite Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Legal. Ele tem hoje uma parceria. Então hoje ele é um grande profissional de nível nacional. Ele é uma estrutura muito boa. Ele é um produtor de conteúdo. Inclusive nós conversamos lá com ele. O podcast nosso foi lá, o Castelecast, e nós fizemos 4 Castelecasts lá. Que joia. É amigo nosso, pô. Ele falou, faz aí, testa aí, vê como que tá e tal. Aí a gente falou legal, bacana, só que por enquanto a gente vai fazer no nosso jeitinho mesmo, que é aqui no escritório nosso e tal, mas é um cara amigo, cara. É um cara que eu gosto muito dele. E você, obviamente, você não tá errado, cara. A estrutura é muito boa lá, velho. E aí estamos fazendo. Aí começou dia 1º de junho, então ontem fez um mês. Né? Um mês já. Ele é de segunda a sexta, das 10 às 11. E é muito difícil você... Nossa, eu ia falar isso pra você, cara. Programa É difícil, hora, cara. Todo dia. Todo dia você Arrumar inventa notícia. Notícia. Entendeu? Uma pauta difícil pra caramba. Então eu comecei falando de um tema durante 1 hora. Aí eu entendi que aquilo estava meio repetitivo, as pessoas não estavam gostando. Aí fui para 2, hoje eu faço 3 blocos, né? Entre os blocos eu falo de âmbito nacional, de âmbito estadual e âmbito local. E tenho percebido, e as pessoas têm gostado, eu tenho falado muitas coisas de comportamento.
né, como acontece. E aí foi levado algumas pessoas para entrevista. Essa semana, ó, teve 2 casos muito interessantes, né? Um que foi o Rui Amorim. O Rui Amorim, claro. Ex-candidato a vereador. Eu assisti você com ele. E o Rui teve um caso, ele é do PDT, dirigente estadual, não sei o quê, teve uma ação nacional da Polícia Federal e confundiram os Amorim, vieram na casa dele e ficou preso. Então é uma dor terrível. Imagino. Essa confusão. Isso aí deve ter dado uma depressão nele. Muda a vida. Então, isso. Aí, essa semana, tem um outro caso que está em curso, né? Um motorista de van, de Brigadeiro Tobias, 38 anos. Tava lá. Reginaldo, o nome dele? Reginaldo. Aí o que acontece com o Reginaldo? Teve um assalto em abril, numa residência em Boituva. Aí um dos ladrões tomou um tiro lá na perna, lá, teve sequestro, enfim, uma confusão. Na perna. Aí ficou preso, curou. Aí na filmagem vai lá, pega a placa de um carro. Pega a placa do carro, vai até a dona do carro que está lá. A dona do carro, uma mulher, mostra bem que os detalhes, fala, não era, nem fantasiado, não dava para ser essa senhora, não sei o quê, não sei o quê. Aí tá indo embora, fala, quem é esse aqui? Tem uma fotografia na sala. Esse é meu filho. É, seu filho. Aí pega o número do pega a foto do RG, da carteira de motorista do filho, leva pro o empresário que foi assaltado. Aí ele fala, é esse aqui mesmo. Oi. É certeza que esse cara aqui. Inclusive ele era o chefe. Vai lá, prendem ele. Ele falou, viu, vocês estão loucos. Meu Deus. Prende. Aí o advogado recorre, o Sérgio Leonardo, lá, que é de Brigadeiro, não consegue. Vai presencialmente, o empresário vai lá e fala, é esse cara. Reconhece ele. Pô, na frente do cara, velho. Do cara. Mas aí ele tava com a imagem da foto na cabeça, não tava com a imagem do dia. Tá. Você entendeu? Aí é uma confusão. O detalhe que o Deda não falou. Qual é a cor do Reginaldo? Então, ele é preto. Então, isso que é uma E aí você tem o movimento antirracista no final de semana. Pegou pesado nisso aí, cara. Batendo, fez passeata. Aí levantou, são 100 casos parecidos com esse no estado. Nossa, 100 casos. Velho. E 95 desses 100 são casos negros. são negros. É isso que é foda, cara. Então, aí, agora tem uma chance. Aí não se consegue falar com o delegado, não se consegue falar com a juíza, enfim. E aí, digamos que a polícia esteja certa. Né? Que seja ele de fato e ele esteja enganando todo mundo. Né? Quer dizer, agora, e se não tiver? Porque ela também não consegue provar, você entendeu? Então mas aí a justiça tem que ir pra, assim, se tiver dúvida, tem que inocentar o cara, velho. Então, não pode prender o cara por dúvida. E o cara não sabe. Olha a loucura de você ter aquilo que é maior maluco, do que é ser humano, que é ter liberdade. Sim. Ela é privada. E não tem como você reaver isso, né? E o cara não consegue falar. Eu nunca fui em Boituva, ele fala. Deus. Mas você vê que o Deda agora, ele fez um parênteses aí que ele tá de acordo com o Bolsonaro. Por quê? Porque a liberdade é importante pro Bolsonaro. Não era pra ficar em casa. Você é bolsonarista, Deda? Não sou. Não é bolsonarista? Não sou. Então, se você não é bolsonarista, você é lulista. Também não sou. Então. Isso cria problema. E essa questão... Essa divisão horrível, né, cara? De que você não é uma coisa, automaticamente você é outra, ela não existe. O Bolsonaro, ele tem um problema maior do que todos, no meu modo de ver, que é a negação da democracia. Isso é terrível mesmo. Isso faz com que todo mundo se junte para combater. Mas ele acha que isso é democracia. Então, é isso que é duro, porque ele acha que isso é democracia. Não é, cara. Ele é o maior cara despreparado, infelizmente. Então aí você tem que tirar os que são contra a democracia, não pode fazer parte, né, da vida pública. Né? O problema do Bolsonaro é esse. E aí ele quer impor uma ideia. Ele fala que foi o Dória que politizou a vacina. Na verdade é ele, porque o Dória, contrariando ele, foi atrás da ciência e ainda bem. Né? Vai lá, se não é o trabalho do Dória, nem talvez agora... Quer dizer, ia começar, né, cara? Que ia começar a vacinação. Tem razão. E a gente vê tanta gente morrendo. Ontem morreu o querido Jomar. Nossa, Jomar Bellini. Você trabalhou com ele, Deda? Ele foi quando estava na Mas o cara com 30 anos, cara. E não tinha nada, parece doença, nada, cara. Sem comorbidades. Você vê como essa doença não é... A agressividade do vírus, ela tá Essa semana também tivemos a Mônica dos Animais. A Mônica, puta, grande amiga minha. A Mônica não foi diretamente do Covid. Não, dela não foi Covid, ela foi infarto. Então, mas o que ninguém está estudando é a relação... Com o Covid. Das pessoas jovens, normais, que nunca tiveram nada, ter um infarto meses depois de você do pós-Covid. Então, é que ela teve Covid. A Mônica, acho que ela teve Covid, sim. E aí pode ser a sequela. Então,
E aí você tem lá o Gardenal tá internado. O Gardenal, eu vi que o O Gardenal Cepa tá... também, puxa vida. O Gardenal tá ruim. Tá ruim. Foi entupado, se eu não me engano, Não, ele ele fez tá traqueostomia nele. Traqueostomia agora. Meu Deus. Ô, Deda, já que você tocou nesse Terrível, assunto aí terrível. do Bolsonaro, né, da importância dele, vamos dizer assim, para a história, eu queria que você Importância fizesse... negativa. Sim, eu queria que você fizesse uma análise, que eu faça essa análise, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, né? O Bolsonaro, realmente, ele é um cara negacionista, é um cara, enfim, diversos danos para a democracia do país. Porém, por um outro lado, e isso eu falo por uma experiência pessoal, né, dos meus amigos da minha idade até mais jovens, o Bolsonaro trouxe uma juventude para discutir política, para pelo menos olhar para a política, né? Porque quando a gente tinha presidentes não tão populares, como Fernando Henrique, como Dilma Rousseff, muitas vezes as pessoas mais jovens, ou aqueles que não se envolviam com política, iam deixar para escolher o seu candidato na porta da urna, né? Agora não, você vê num churrasco informal, com pessoas que não são políticas, sempre surge o assunto Bolsonaro versus Lula, sempre surge o assunto Bolsonaro versus vacina. Você acha que daqui a alguns anos, né, quando a história for contada, o Bolsonaro pode ser incluído na história nesse papel, como o cara que trouxe outras pessoas? Não, ao contrário, né? Porque veja só, você deu dois exemplos, né? Um deles, o do Fernando Henrique. Certo. Tá? O Fernando Henrique ele assume a presidência em 1994, tá? Ele é o presidente que sucede o Itamar, que era o vice do Collor, tá? E o Collor, ele é o primeiro presidente eleito depois de 23 anos de ditadura militar. Então, na verdade, o David, o que eu discordo da sua análise é que porque você não coloca o dano que esses 23 anos de ditadura militar causou na democracia brasileira. E esse dano ele é tão enraizado na geração, principalmente anterior a mim, as pessoas que hoje têm aí na casa dos 60 anos, eu estou na casa dos 50, entre 50 e 60, mas que está entre na de 60 e 70, né, e as mais velhas, é um dano tão grande, mas é algo assim que hoje, né, da idade de vocês, é difícil até de vocês imaginarem, mas duas pessoas conversando na esquina, falavam um pouquinho mais alto, falavam, fala mais baixo, senão aquele lá escuta uma palavra, vai contar para alguém, aí as pessoas viviam com medo, ninguém se expunha. Sim. Então essa questão de não vou falar de política, não é porque não tinha interesse de política, porque se falasse... Medo mesmo. Medo. Medo de falar. Era medo, não era... Então quando o Bolsonaro vem... Na verdade, eu acho que as pessoas eram mais politizadas, inclusive. Não sei se mais ou menos, viu, Matheus? Essa coisa de quantificar, eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu vejo com clareza esse medo. Sim. E aí você fala, não, mas ele teve um papel importante porque as pessoas voltaram a falar de política. Não por razão dele que se voltou a falar de política ou que as pessoas voltaram a se envolver. Mas sim de um momento histórico que o Brasil também passou a viver. Você tem um período de muita prosperidade. O prefeito Vitor Lippe aqui em Sorocaba pegou esse período, 2005 até 2012, foi o período do Lula como presidente, um período de prosperidade no mundo, onde as coisas estavam favoráveis a acontecer, o Brasil se transforma e de repente, numa mudança também do mundo, que é um pêndulo, né? Outro pode falar que é uma espiral, mas enfim, você teve os conceitos da década de 60, ele se deslocando, o eixo dele. E nesse deslocamento, a data é 2013, a gente consegue ver com os black blocs na rua, com a negação da democracia, com a negação dos políticos, com o direito. Era tão natural, né, para vocês, é tão natural falar qualquer coisa que eu penso, né, que é inimaginável que eu não pudesse falar qualquer coisa com medo. Com medo de reação e tal. Todo mundo era alto... Né, a censura, fazia autocensura. Na verdade, eu acho que a internet ajudou nisso, então. Então, aí esse é um outro aspecto importante, né? Porque o que a internet provoca? Ela possibilita, né? Muita gente me critica do blog, que fala, você deixa esses fake, esses avatares, esses caras inventados, que não tem para dar opinião. Aí o que eu sempre digo é o seguinte, por trás dele há um pensamento. O que ele ali pode ser não é um robozinho. Não é uma máquina. Sim. Você tem um pensamento
sendo colocado naquela máquina. Então esse pensamento de alguma forma existe. Sim, Seja de quem for por interesse pessoal. Isso é verdade. Esse pensamento existe. Então entender esse pensamento, permitir que esse pensamento fale, né, é um modo de compreender o momento que a gente está. E aí você tem razão, Matheus, quando fala que da importância das redes sociais, da internet, e aí todas as redes que surgem com ela, né, nessa instantaneidade, nessa facilidade, nessa troca de mensagem. Porque antes você tinha isso muito localizado por liderança, seja o filho, o pai, a mãe, a pessoa com mais voz dentro da família, entre os tios depois. Que influenciava o restante. Influenciava o restante na rua, na igreja, na escola, e aí hoje cada um passou a ter uma voz, né? Tanto que é muito disseminado, né? A gente no começo da conversa falou do número enorme de candidatos a vereador. É mais ou menos o número enorme que você tem de lives hoje, né? Hoje você tem live. Você tem tudo que você às quiser. 6 da manhã e vai até meia-noite, tem alguém falando. Pra todos os gostos. E tem de tudo, cara. Eu tava vendo nada contra, pelo amor de Deus, cada um faz o que quiser. Mas tem um podcast que eu vi que tava fazendo aí esses dias na internet, cara, chamou aquele Chico Picadinho. Chico Picadinho? É, o Chico Picadinho, que ficou solto agora aí, né? O assassino. Pô, tá. o cara matou mais de 100 pessoas, velho. Ele fazia um podcast com o cara. Não, cada um viu, mas assim, mas tem conteúdo pra todo mundo, Deda. Todo mundo. Lotou de gente assistindo o cara. Porque queria saber o que o cara. E o cara falou, não sei se você assistiu isso. O cara falava as coisas assim, com detalhes, cara. Das mortes que ele. Pelo amor de Deus. Nada contra, mas tem gente que gosta. Tem gente que quer ouvir. Entendeu? Fala, vou assistir porque, pô, legal, viu? Mas. Então, como a gente tava falando, conteúdo tem pra todo lado. Aí cabe a gente saber o que a gente quer assistir, o que é bom pra nós e o que não é. É. Isso aí. Né? Ô, Deda, antes que a gente tome outro rumo, e não que seja negativo, Imagina. é muito positivo, mas eu queria saber o seguinte, já que a gente está tocando no assunto do Bolsonaro, você falou da sua vivência com relação ao período da ditadura, eu queria saber o seguinte, a gente ouve muito nas falas do presidente, dos filhos dele, e até dos seguidores dele, o fechamento do STF, a volta do AI-5. Você acha que hoje as instituições consolidadas do país, como elas estão, existe essa possibilidade? Durante um tempo eu temi isso. Eu achei que ele criou, ele construiu, né, todo um ambiente para que isso se tornasse possível. Mas, né, aí você tem esse projeto do qual ele era o grande líder, você tem as peculiaridades da pessoa Jair Bolsonaro. E essas peculiaridades, elas acabam por jogar esse projeto por água abaixo. Nesses 2 anos e meio, David, Matheus, quem está acompanhando a gente, são pelo menos aí 20 pessoas que ele desgraçou a vida dessas pessoas. Né? Começar talvez com o maior ícone que seja o Sérgio Moro. Sérgio Moro era praticamente uma unanimidade. Uma carreira ilibada no Brasil, até então. Né? Você tinha a esquerda, os lulistas, os petistas negando o Sérgio Moro, mas todos os outros respeitando e entendendo que o Sérgio Moro era uma grande liderança, era a nova cara do Brasil, era o que o Brasil precisava. O Bolsonaro, ele, como o cara fora da política, o outsider, fora da curva. Fora da curva, como candidato, o discurso dele de armamento, o discurso dele que ele localiza bem, ele identifica um grupo de religiosos. Você acha que é proposital esse discurso dele? Proposital, tudo pensado. O discurso dele, ele identifica nos evangélicos, começa a falar o que os evangélicos querem ouvir, não é o contrário. Ele começa a falar o que os evangélicos começam a ouvir, enfim. Aí, mesmo assim, a coisa não emplacava. Aí, ele precisava sacramentar. Ele vai atrás do Sérgio Moro. Vocês lembram que o Sérgio Moro esnoba ele na primeira vez? Lembro. No aeroporto? No aeroporto, exatamente. Esnoba ele deu entrevista falando isso, inclusive. Aí aí ele vai e convence o Moro do projeto, né? E o Moro acredita nele, o Moro entra no governo, o Moro dá credibilidade para ele ganhar a eleição. Exatamente. Quem ganha a eleição ali não é a facada, claro que isso teve um peso, o fato dele não ir nos debates teve um peso, tudo isso tem um peso. Mas o que muda a chave na sociedade pô, o cara tá com o Sérgio Moro. Ali ele passa a ser olhado com mais crédito. Ali ele deixa de ser aquele cara que estava fora da curva. Aí o projeto dele começa a entrar. Ganha seriedade o projeto. Ganha seriedade. E há o erro do PSDB.
o Alckmin, ele sempre teve certeza que no final ele estava no segundo turno. E era o natural que acontecesse, né? A liderança. Só que o Alckmin, no meu modo de ver, errou a estratégia. Viu no Bolsonaro o adversário e não no Haddad. Se ele mira no Haddad, entendi. ele seria o adversário do Bolsonaro. Ele não acreditava na consolidação daquele projeto do Bolsonaro. Né? Mas ele não acreditava no Sérgio Moro, por exemplo. Ele achava que era algo da mídia só. Não era do sentimento do brasileiro. Deda, você acha que para ganhar uma eleição, então, seja ela a nível nacional, nível municipal, sempre vai ser aquele que combate quem está no poder? Você acha que uma terceira via não tem chances de chegar lá? Acho que tem chance, sim, sem dúvida nenhuma. Hoje, mais do que nunca, essa terceira via me parece consolidar. Na verdade, o que eu acho assim, que você tem historicamente no país, e isso historicamente mesmo, nos 180 anos da República, você tem uma parcela significativa da sociedade que ela se identifica com o modelo de esquerda. Então esse modelo está lá com o Lula, né, só com o Lula? Então, com o Boulos, seja quem for, mas você tem lá 30% que se identifica com esse perfil de candidato. E você tem um outro extremo, uns 15, 20, 25%, que se identifica com o perfil do Bolsonaro. Esse cara contra, né, que é melhor ter um ditador, que é melhor ter um cara que manda em tudo, que é melhor fazer assim, que imagina, não pode isso, não pode aquilo. E você tem, nesse grande miolo de 60%, o brasileiro que ele quer uma condição de vida boa para ele. Né? Ele. Independentemente de se o governo é de esquerda, quem para ele pouco importa, o que importa é que as coisas estejam boa para ele, né, cara? Condição boa para ele crescer. E a tendência, no meu modo de ver, é que isso volte a ocorrer. Hoje, né, dia 2 de julho... Quem é o cara que vai combater o Bolsonaro? Então, eu acho que a questão não é mais essa. Hoje, dia 2 de julho, eu vejo quem é o cara que vai combater o Lula. Eu acho que o Lula já está no segundo turno. Eu também acho isso. E acho que um cara de centro vai para o segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro ficou pelo caminho. Eu acho que ele não vai ter a força suficiente, cara, minha opinião. Confirmado essas acusações tristes de corrupção. O que você acha dessa CPI aí, cara, que tá rolando, irmão? Então, a CPI em si, ela, como toda CPI, né, ela nasce praticamente sem nada e as coisas vão começa a acontecer. Tem duas coisas muito graves aí que elas estão na CPI, que é a questão da propina de $1 por vacina da AstraZeneca e a propina da Covaxin, que é a vacina da Índia. Quer dizer, então você tem... Eu escrevi o seguinte, que era tudo por um punhado de dólares, não era ideologia. Nenhuma. Então, essa é uma tristeza sem fim. Quer dizer, aí você já vê os militares, a gente começou esse lado da conversa, se eu vejo risco nas instituições. Eu não vejo porque os militares já querem se afastar do Bolsonaro. Ele fala, pô, esse cara aí enlouqueceu. Né? Você pega, ele quer acabar com o judiciário, pô, mas o judiciário me parece que não está completamente errado no que ele está fazendo. Claro que não. Tem judiciário, então não dá. Então a sociedade que estava caindo no discurso dele já está dando um passo para trás. As pessoas dão risada, falam que eu estou sendo louco, que o Bolsonaro está lá, é ele ser combatido e tal. Eu acho, nesse 2 de julho, no andamento do Andor, né, como a gente fala aqui em Sorocaba. Andor, como os cringe falam. Que os cringe falam. Você acha que é o Lula que tem que ser combatido nesse momento? Não é que ele tem. Eu entendo. É o cara que já está lá. Né? Dos dois, vamos dizer que alguém que não está. Como na eleição passada. O PSDB mirou no Bolsonaro, quando tinha que ter mirado no Haddad. E quem seria essa terceira via? Hoje Dória? Tá complicado, irmão. Hoje construído, você tem o Dória que pode ter um bom discurso nessa questão da vacina, dessa questão de vida, etc. e tal, mas que dentro do partido ele é muito à direita, então não é unanimidade. Então você está tentando uma construção com o Tasso Gereissati para ser... Não é só o Tarso, tem o cara lá do Rio Grande do Sul, como Eduardo Leite. Conta aí o que aconteceu. Inclusive, eu quero a opinião do Deda sobre isso. Inclusive, nós estamos na semana do LGBTQI+. mais. E o que ele fez? Ontem, ele no programa Conversa com o Bial, ele se assumiu homossexual. Isso. E num partido, né, tradicionalmente pró-família
Enfim, eu quero saber o seguinte, Adeda, no momento, inclusive hoje de manhã eu estava pensando muito sobre isso, no momento que a gente tem um presidente negacionista, preconceituoso, principalmente com relação a homossexuais, você acha que esse movimento do Eduardo Leite, de se assumir homossexual, isso dá vantagem para ele de alguma forma dentro das prévias do PSDB, que teoricamente ele vai disputar com Dória, com Tasso Gereissati, para ser o candidato do partido? Eu acho que não, acho que foi um tiro no pé a forma como ele construiu. Você tem, né, são dois discursos que a gente precisa fazer a diferenciação. Você falou que o PSDB é um partido que é contra, né, a homossexualidade, tal. Na verdade, uma coisa é o que o Bolsonaro, que os evangélicos, como o pastor Luiz Santos, etc. e tal, que isso do cabo, eles dizem que é uma anormalidade, né, que a pessoa ela é homem ou mulher, qualquer coisa diferente disso. Esse é um discurso. O outro discurso, que não é idêntico, que a gente tem que observar isso, é onde você fala, olha, você fazer a propagação de que esse é o jeito certo. Sim. Tá? Então, é diferente de você falar que está errado, ou de você falar, olha, cada um faz o que quer na sua vida privada, particular, que é o que de fato é a representação pública, essa questão da preferência sexual, ela não entra. Né? Tem nada a ver. Então, o que o Eduardo Leite fez ontem, né, a forma como ele fez, porque no Rio Grande, aqui a gente nem tanto, mas no Rio Grande do Sul, na campanha que ele acabou sendo eleito, todo mundo chamava ele de Eduardo Leite Moça, né? Todo mundo já era sabido essa condição dele e ele escondia, ele não assumia. Né? Passou, ele não entrou hoje na política. Sim. Foi eleito governador. Então, é um atual governador. Ele tem. Então ele tem. A questão é por que ele passou a história escondida e resolveu num programa de TV no momento assumir. Então ele está sendo visto muito como oportunista, está quase como um tiro no pé dele. Aquilo que ele poderia ver como algo possível para torná-lo candidato, praticamente tira ele do jogo, no meu modo de ver. É que o que me deixa curioso é que o PSDB, vamos pegar lá a candidatura do Aécio em 2014. O Aécio sempre foi conhecido como muito namorador, não durava muito com as namoradas, e no momento em que ele decide realmente ser candidato, ele se casa com a Letícia, se não me engano, o nome da esposa dele, constrói lá a família dele, para poder criar uma condição, vamos dizer assim, mais favorável, não sei se dentro do partido dele ou se para os eleitores, para ser candidato. Você acha que o Eduardo, estando nesse partido PSDB, né, um partido, eu não diria que é contra o homossexual, mas é um partido tradicional. Mais tradicional. Exatamente. Você acha que ele teria uma condição desfavorável para o seu candidato do partido? Não, eu acho que como candidato ele é bom candidato. O que eu acho, né, é que ele, nesse quebra-cabeça, ele se tornou uma peça muito importante para o candidato, mas deixou ele de ser um importante candidato. Entendi. Entendeu? Ele vai ser fundamental na eleição de quem é que vier ser o candidato do PSDB. Ele vai ser alguém muito importante, vai ter que estar lá junto, porque está assumindo a representatividade de um lado. Mas o que eu vejo como um tiro no pé é ele achar que essa ação vai ajudar ele a ser o candidato. Eu acho que ajudar a ser o candidato não vai. Vai ajudar ele a ser importante para o candidato, mas deixa ele praticamente fora. O Dória, mas eu acho que o Dória... Porque a eleição, né, ela tem sempre aquele que impõe o discurso. Né, vamos falar disso. Quem consegue fazer a agenda 7 da campanha, a campanha vai ser do quê? Então, hoje a campanha aposta, né, quer dizer, quando foi a do Bolsonaro, era... eu sou candidato para derrotar o PT. Então era muito claro isso. Hoje não cola mais. Por que eu quero derrotar o PT? Né? Então a candidatura hoje, ela é, olha, vamos resgatar a democracia. Olha, o que o Dória está querendo impor? Olha, eu luto pela vida. Olha quem foi atrás da vacina, contrariando o presidente. É forte, eu né? luto pela vida. O PT falou, olha, vamos resgatar, né, valores que permitam que as pessoas cresçam. Então, o discurso que se prevalecer, né, é aquele que o candidato vai conseguir se encaixar. Qual que é o discurso do Bolsonaro hoje? Né? Eu não sou genocida. Quer dizer, ele vai falar... Ele vai passar a campanha se defendendo. Quer dizer, é por isso que eu digo. E sem o apoio das principais instituições. Aí você vai, né, pensar do ponto de vista do Eduardo Leite.
que ele vai... O candidato a presidente vai bater na tecla de que, olha, o que importa é o amor, não importa a sexualidade. Quer dizer, hoje o Brasil não tem esse momento. Tá preocupado com a vacina, preocupado com a A saúde. agenda não é essa. Então, Ele tá no lugar errado, na hora errada. Exatamente. É isso que eu falo. Ele vai ser importante para ajudar, mas essa atitude dele não ajuda ele. E você acha que o Ciro sai de novo como uma frente boa aí? Eu acho que sim, eu acho que o Ciro é Eu tava vendo que o Democrata estava conversando, inclusive, com o Ciro Gomes, para sair vice o Mandetta. Você viu isso aí? Vi. O que o Ciro fez? O Ciro, ele se posicionou muito à esquerda e ele percebeu, e eu tenho essa percepção como ele, de que vai ainda ser um candidato de centro mais para a direita que vai ser eleito. Né? O Lula tem toda a condição. Se for contra o Bolsonaro, que pode ser, né? Não estou falando que não vai ser. Eu digo, na fotografia de hoje, eu acho que não. Né? Mas se acontecer de polarizar entre os dois, muita gente, né, desse centro vai para a esquerda em razão do comportamento do Bolsonaro. Exato. Agora, o Bolsonaro está fazendo campanha para a esquerda. Na verdade, assim, o Bolsonaro hoje, o candidato dos sonhos dele é o Lula, e o Lula, o candidato dos sonhos dele é o Bolsonaro. Eles querem polarizar. Para isso está resolvido, porque aí você vai ficar... Você não dá espaço para mais ninguém. ninguém. Outro fala, cara, esse cara... Eu vou votar... É que é negócio, ou eu voto no eu ruim ou o meu pior. Eu não sei qual que eu voto. Então, há uma E chance... o pior. E desse papel, o Ciro tem, percebendo isso, ele está tentando ir para essa direita, mostrar uma política econômica mais desenvolvimentista, nacionalista. Ele quer se colocar como essa terceira via. Sim, todo mundo quer... Todo mundo quer aparecer agora, né, cara? Mundo, né? Eu tava vendo até que o Moro tinha desistido, agora tá voltando atrás, parece que tá conversando e tal. Você entendeu? É uma reconstrução. Enfim, você tem aí uma possibilidade agora, disso acontecer. Se acontecer do Ciro se unir com o Mandetta de vice, olha, eu vou falar pra você trabalho, que vai dar trabalho, porque o Mandetta saiu bem do governo. Saiu. Ele saiu por cima do governo por causa que ele foi contrariado numa coisa que estava certa. É isso aí. Ele foi mandado embora erroneamente. E lascou o brasileiro. E aí, se o Ciro tem essa visão, pô, vamos juntar o centro-esquerda com a centro-direita, que é o caso do Democratas, que é o caso do Mandetta, olha que... Aí você une os dois, né? E eu vou dizer uma coisa para você, conhecendo um pouco o perfil público, né, porque pessoalmente não conheço, do Dória, se ele não for o candidato do PSDB, eu acho muito provável que ele largue o PSDB. Eu não duvido. Eu acho que ele nem... seguir a vida dele. Cara, ou sou eu ou não há ninguém. Eu acho que ele nem sai candidato a governador. Não, o governador já está decidido. É o Rodrigo, né? O Rodrigo que vai Garcia sair. já está em campanha. Aconteça o que aconteceu, é o Rodrigo Garcia, mesmo que ele não seja o candidato a presidente. E depois o próximo você acha que é o Flávio Gama? Acho difícil de falar. Agora, nesse momento? O Flávio, ele teve um problema que eu acho que foi o meu problema, que é esperar muito para entrar. Né? Quem sempre teve o time da política é o Manga. O Manga, nesse ponto, ele é... O Flávio já podia ter sido prefeito aqui. O Flávio já podia. Você acha que quando o Renato foi impedido de ser candidato em 2016, poderia ser o Flávio? Poderia ter sido o Flávio. E teria ganho. Naquele momento, a gente começou a me perguntar do Dini. O Dini era do MDB, o Crespo não. Sim. O Flávio era do MDB. Quer dizer, você vai, o Flávio, haveria uma harmonia. Não, vai o Dini. O Dini falou, pô, mas por que não pode ser eu? Você vai colocar o cara do Democratas, não pô. Vai me colocar? O MDB não ficou nem com a vice-prefeitura. Nada. Cara, eu não consegui entender isso até hoje, porque aconteceu isso. Tipo, dessa aceitação do Renato, que sempre disputou com o Crespo, em Sorocaba aqui, né? E de repente ele caminha o Crespo para ser candidato a prefeito. Eu não consigo entender. Porque ele, naquele momento, era o candidato que empunhava essa questão dos valores mais à direita. Né? E aquele momento já era o momento que o brasileiro queria algo mais à direita. Você acha que o Renato viu isso? Viu, o Renato. Renato avião, nego. Você tem uma coisa que alguém vem em política, é o Renato. Ele é bom nisso aí. Você tem dois caras. Eu sugiro que vocês convidem aqui, né, para vir aqui, que é o Flávio Chaves. Sim. Opa, o Flávio Chaves avião. Já está convidado. Esse é o cara que entende de política, ele entende. Né, principalmente essa geração anterior aos cringe. Sim, Ele tem 70 anos. Então são pessoas assim, muito matreiras em política, eles têm uma visão muito grande. Tanto que o Flávio ele foi importante na construção da candidatura do Manga. Né? É verdade. Quando a Jaqueline entende
que queria um outro caminho, o Flávio ela deixa o Flávio ele vai para o Manga e ajuda nessa construção. Você acha que faltou para Jaqueline esses padrinhos que o Manga teve, que o Crespo teve? Não, eu acho que faltou para a Jaqueline, né, ela está próximo ter construído um time. Ela é muito sozinha. Ela não tem time ainda, né? Ela vai muito sozinha, ela acha que é possível resolver determinadas coisas sozinha. E em política não é, ela tem que engolir algumas coisas que ela não gosta e ela não fez isso nesse momento. E a saída para o MDB agora, hein? Cara, tô evitando de falar disso. Você perguntou no começo, você podia falar de qualquer coisa, mas eu não quero falar ainda. É que eu achei estranho, cara. Tipo assim, é uma coisa que... Eu tô tentando entender o que aconteceu. Então, eu também tô tentando entender, porque assim, eu tô tentando entender de outro... Inclusive, eu tenho já a minha visão, mas eu acho que eu não quero ser injusto. Inclusive, eu convidei o Dini já pra vir aqui, acredito que ele vai vir conversar com a gente. Não tem nada a ver com isso. Não, então, não tem nada a ver. Não tem Esse nada... é o mais louco da história. Não tem nada a ver, mas ele é ainda um líder do MDB em Sorocaba. Quando o Renato sai do partido aqui em Sorocaba, querendo ou não, o Dini acaba assumindo essa liderança dentro do partido. A liderança ela não se refletiu na urna. Isso. 70% dos votos apurados, o Dini estava fora. O Dini ele entra no finzinho. Você acha que ele vai ser o eterno príncipe da Vila Hortência e não vai conseguir expandir o reinado dele para o resto da cidade? Do modo como ele fez até agora, eu acho que até ele já entendeu que não. Ele vai conseguir expandir isso se construir, fizer outras relações. Ele montou o escritório agora igual do Manga, né? Então, agora ele tá a atendendo... primeira vez que ele faz isso. Ele nunca atendeu a população desse jeito. Então ele tá tentando fazer live. Tá se renovando. Ele não tem a mesma empatia. Não, Você entendeu? Então, ele é um cara político bom, cara, mas é que falta isso. Não, e existem coisas em política, e aí seja na década de 30, com Getúlio Vargas, em 60, com o Jânio, né, nos 80 para 90, com o Collor, o Itamar, o Fernando Henrique, seja no século XXI com o Dória, seja quem for, que é a lealdade. Essa questão. Na política. Você não pode ser extremo como o Crespo foi. O Crespo foi tão leal que se destruiu. Mas você não pode ser um cara sozinho. Né? O cara mais sozinho que se construiu e viu que ia perder tudo e aí monta seu time, monta sua estrutura, é o Vitor Lippe. O Vitor Lippe é um grande exemplo de alguém que é esse pré-político do tipo atual, que é alguém de peito aberto, vai. Ele percebeu que se você não for leal a algumas pessoas, ninguém vai ser leal a ele. Então o Lippe ele corrige isso. O Dini ainda não se corrigiu. Não nos corrigiu. E a Jaqueline, ela não tem... A Jaqueline é muito pura em política, né? Mas ela aprendeu muito como prefeita, aprendeu muito nessa campanha. E aí essa mudança dela para o MDB, que não é pelas mãos do Dini, ela vem por São Paulo, numa aliança com a prefeita de Itapetininga. Que vai ser a deputado federal. Então, a Simone é federal, ela é estadual. Dobradinha ali, né? Entendeu? Então, essa construção eu ainda estou tentando entender. Né? Mas eu não sei. Vocês me chamam, eu volto. Vamos voltar a conversar. Porque, na verdade, eu acho que, minha opinião também, eu não sei, eu estou dando a minha opinião aqui, mas eu acho que ela também, no PSL, ela não tem mais espaço. Eu acho, na minha opinião, que ali no partido que o problema... Tudo bem, pode ser uma conjuntura aí nacional que pode ter ajudado ela no MDB. Mas eu acho que o próprio partido, o PSL, não estava dando costura para ela. É a minha opinião que eu vejo de fora. Aí eu pergunto para você, por que ela foi para lá? Eu sei por quê. Bom, então mas eu não posso falar aqui. Não posso falar. Eu vou fazer que nem ele agora. Tem coisa que eu prefiro... Me chame depois, David, para falar. Eu não vou falar agora. Ô, Deda, já que você está falando aí dessas... anomalias da política, né? Você que é um cara que há muito tempo fazendo análise, foi candidato na última eleição. Qual que foi o maior absurdo, se é que você pode falar? Se você não puder falar, não dê nome aos bois. Que você viu na política, você falou, eu não acredito que esse cara tá fazendo isso, eu não acredito nessa aliança, eu não acredito que eu ouvi essa conversa. Existe? Eu não consigo, assim, de imediato lembrar de alguma coisa assim. Eu tenho algumas coisas que eu me pergunto, eu falo, puta, mas por que votaram? Por exemplo, acho que o
Vinícius Haiti, né? Ele tem 3 mil e poucos votos. Ah, mas também gastou uma grana desgramada. Não, então, né? mas daí eu falo assim, mas por que gastou essa grana? Por que as pessoas... Qual é o objetivo, né? Então, não, até entendo, do ponto de vista dele, eu não discuto. Ah. Eu acho que é muito legítimo você investir. A minha questão é do ponto de vista do eleitor. Eu falo, por que o eleitor acredita que ele pode fazer alguma coisa diferente? Por que esse discurso dele é importante? A mesma coisa com o Dila. Uhum. Né? O Dila, que é do movimento conservador, eu conversei algumas vezes com o Dila, tem espaço para dar entrevista. Aí eu me pergunto, por que o eleitor topa Escolheu ele. Ele tinha outros conservadores, Sim. vamos dizer, mas por que escolheu ele? Essa compreensão eu ainda não tenho. Essa coisa do dinheiro, a forma como a campanha chega, né? Essas coisas elas ajudam muito a entender. Por exemplo, a eleição do Vitão, né? O Vitão é um candidato que, do ponto de vista do que a gente vive hoje, é um tanto lógico que ele seja eleito. Sim. Porque ele, no começo estava falando que entrei no Uber lá, e eu ia falar do vereador, você perguntou do prefeito. Né? Isso. E aí eu voltando a falar do vereador. Eu ia falar para o Uber que eu era candidato a vereador, e eu nem falei. Já falou. Porque ele falou assim, não, meu candidato, com uma clareza, assim, meu candidato a vereador é o Vitão. Mas que eu falei, coisa mas o louca, Vitão, né? mas por que ele vai votar no Vitão? Ele falou, porque o Vitão, a minha filha tem uma filha de 21 anos, ela teve um problema de saúde, se não fosse socorrido ia morrer, fui lá, bati no escritório do Vitão, o Vitão foi, a justiça mandou por minha filha. Aí você vai ver, o Vitão tem 3 advogados, que ele atende 3 advogados, que aciona a justiça para a justiça mandar algum paciente ser atendido. Então isso corre, as pessoas têm respeito. Tem uma outra moça que eu conheci, foi em casa fazer faxina, e estava lá, ela falou, eu gosto do Vitão. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu vou lá na Câmara onde eu vou, o Vitão me atende, pega na minha mão, conversa comigo. Ele nunca me atendeu em nada, mas ele me dá atenção, não sei o quê. Assim, não, as pessoas querem... Cara, o atenção. eleitor é carente, velho. Isso, o eleitor é carente. O eleitor quer aquilo que a gente estava conversando. Não, e ele é perverso, porque ele gosta de ver você sofrer. Eu que não pedia voto, ele queria... Você vai, peça, senão eu não dou. Você me perdoe, Dedo. Você errou, cara. Não, tem que pedir voto, pô. Do ponto de vista tradicional, sim. Mas eu era quase como um anticandidato, né? Eu sempre tive essa proposta, eu falei, tô aqui. Vocês querem, vocês que deem o voto pra mim. Eu não vou ficar enchendo seu saco pra você me dar o voto. Não vou te prometer nada pra você me dar o voto. Ele quer que você prometa, ele quer esse compromisso. Se você não fizer isso, né? Político promete tudo, mas não é por outra razão que não seja porque você quer que eu te prometa. Exatamente, o cara. cara. Quer que prometa. A política, ela pode... É isso que eu falo. A política é o seguinte, as peças do tabuleiro podem mudar, mas o tabuleiro continua, cara. É isso aí. Não adianta, velho. Eu quero fazer um negócio pra todo mundo. Beleza, pô, você é um cara bem intencionado. Mas se você não falar pra mim que vai arrumar meu poste aqui, meu irmão, eu não vou te votar, não vou votar você. É isso aí. Uma pessoa esclarecida. É o individualismo, né? Então, ele fala assim, mas quais são as suas propostas? Eu falei, minha proposta é fazer um trabalho assim. Não, eu quero saber o que você... Eu falei, bem, pra que você quer saber? Isso não vai acontecer, não é papel do vereador. Ele falou, se você não tem proposta, então eu não quero... Eu falei, mas não é assim, pô. Ô, Deda, mas você acha que tem como ultrapassar essa barreira? Porque se a gente continuar... Eu não estou aqui falando do Vitão, a gente tem outros exemplos de vereador que tem esse perfil. Toda essa Câmara, ela é assistencialista. Se ela não é sindicalista, ela é assistencialista. Isso, você pega os 20 eleitos. Você acha que tem como passar essa barreira? Porque senão a gente sempre vai continuar nesse debate raso. Eu que quero um asfalto, eu quero um posto de saúde. Quero um emprego. O Péricles foi eleito como? Né? Nada, emprego. Dava emprego. Mas você vê, mas é análise, tem que ser feita uma análise agora. Você é um cara de análise. Quantos votos ele perdeu nessa campanha? Porque ele não deu emprego para ninguém. Isso, essa efetividade ela não se concretiza. Então, mas você tem, muitas vezes, mais do que a concretização, é a expectativa. O cara não tem nada. Se você promete uma expectativa para ele, ele já é um sonho. Pode ser que vá, ele prometeu. Então, hoje você tem todos os vereadores, tirando os ideológicos, né? Que aí, no caso, o Dila, o Haiti. Você acha que o Ítalo entra também nessa seara? O Ítalo ele tem uma história na política, né? O Ítalo ele foi assessor do Fausto Pérez, ele, apesar de jovem, ele tem essa vivência no bairro, sim, ele tem esse bastante contato, ele sabe. Ele é um líder lá no bairro dele. Então essa é a questão do Ítalo,
Eu acho o Ítalo diferenciado entre esses novos aí. Eu acho que entre os novos ele tem um potencial de continuar. Isso, eu acho, na é isso opinião. aí, é De isso todos ali, eu acho que o Ítalo é o cara que tem sequência. Tem que ver se o povo também é aquele negócio do assistencialismo que a gente tava falando. É isso aí. Cara, eu esqueci uma coisa de novo. Eu esqueço, gente. A Mas a conversa foi boa. A conversa foi boa. Nós não rodamos a roleta. Vamos filho. rodar. Estamos aqui mais de uma hora já. Vamos rodar. Tem que terminar a Você puxa um pouco a roleta pra cá, pra nós? Vamos ver, Deda, pro seu lado. Pro seu lado, Deda. Isso, Deda, muito bem. Quer explicar pro Deda como é que funciona? Vamos lá, deixa eu explicar pra você aí, Deda, rapidão. Se cair no bate-bola, é bate-bola, jogo rápido. É o carinha batendo a bola ali. Se cair na morte, você vai contar uma lenda urbana de Sorocaba, loira... Eu queria um bastidor, na verdade. vamos lá, calma. Se cair no nosso símbolo do podcast, você vai colocar a gente enrascada, fazer uma pergunta, alguma coisa desse tipo, tá? Sonho é o que você tem ainda na tua vida pra realizar, que você deseja. Fogueira, a gente vai colocar você numa saia justa. E ali o cara ali mostrando ali é o caso da política, pode ser um caso que aconteceu com você, que você sabe que aconteceu, de bastidores. É isso. Agora, Aí- deixa eu fazer uma pergunta pra ele antes dele rodar, que eu faço pra todo mundo. E o Deda é um cara que me desperta muita curiosidade com relação a isso. Deda, a nossa roleta, ela é flexível. Você pode rodar ela tanto pra direita quanto pra esquerda. Pra qual lado você prefere puxar a roleta? Para a esquerda. Pra esquerda? Deda é esquerdinha. Então vai pra esquerda a roleta. Vamos lá, Deda, pode rodar. Vamos lá. Putz, cara, não acredito nisso, velho. Nunca Vamos dar caiu. uma chance pra- Então vamos. Nossa, agora parou. Onde vocês querem que pare? Vamos, deixa ela parar. Boa. Caiu o negócio? Não, depois nós coloca. Lenda urbana, vamos contar lenda urbana, vai. Você Vai, olha lá. Ah, tá bom, lenda urbana. Lenda vai. urbana. Pô, David, o que você fez na roleta, David? Essa roleta aí tá mais viciada do que o Maradona. que o Sabe Maradona. qual que é o problema? Ela está acostumada a ir para a direita. É verdade, ó, o que aconteceu com a esquerda. Ela não para. Quebrou o negócio aqui, ó. A roleta é Depois arruma esquerdinha. isso aí, relaxa. Vamos lá, lenda urbana. Deda, você é um cara que urbana? conhece bastante coisa aí de Sorocaba. Conta uma lenda que você sabe aí. Você não é de Sorocaba, né, Deda? Sou, Você é de da Vila Sorocaba? Santana. Ah, é. Ó, Vila Santana deve ter lenda lá, velho. Não, tem uma... Na verdade, enquanto o Deda pensa numa lenda aí, urbana, tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, que aconteceu alguns anos atrás, talvez só os Não cringe. vai parar, velho. Deixa ela rodar. Talvez só quem é cringe vai lembrar dessa história. Um dia, na Rádio Ipanema, num debate lá, era Vitor Lippe e Crespo, se não me engano. Nossa. Estavam na rádio, os Não era dois. debate, eu lembro dessa história. Foi um embate. Foi um embate. Estavam os dois lá. Não. E aí houve um grande embate, né? Que Nos inclusive, bastidores. pra quem tava ouvindo, você imaginava que eles estavam chegando nas vias de fato. E Porque. tava mesmo, eu vou contar essa Conta história. essa história. Essa é muito boa. Essa aí de bastidores. Então você tinha no programa, né, convidava as pessoas e o prefeito era o Vitor Lippe. O Sim. vereador era o Crespo. Certo. Ou havia um embate, né? Aliás, hoje ainda existe uma rusga na política, assim, de raiva mesmo, é do Lippe com o Crespo e vice-versa, né? O Crespo, ele tomou a decisão de falar que o Lippe era Não é o Lambe-Botas. era o que havia de ruim na política, etc. e tal, Senhor tal, do tal. céu. E ali você tinha um caso específico, que hoje muito importante na vida da cidade, que é a instalação do segundo hospital regional, que é o Adib Jatene, ali na Raposo Tavares. Sim. Então havia a questão da onde ir, né? O Crespo entendia que ele deveria ser no campus da Uniso, que a Uniso é uma universidade comunitária, ele recebeu muito de recursos da sociedade e da prefeitura, e que deveria ser ali, e tal. O Lippe entendia que tinha que ser ali no anexo à arena, que ainda não estava inaugurada. Certo. Estava de uso. E aí ficou, e aí o Crespo afirmou que o Lippe queria aquilo, porque a presença do hospital ali levaria infraestrutura, né, obrigaria o poder público a levar infraestrutura, e essa infraestrutura levada até ali
beneficiaria os donos do terreno lá do fundo. E aí isso começou uma briga, e a justiça, não é na justiça. Bom, o Lippe dando entrevista, o Crespo começa a falar, e o Lippe... Os dois no estúdio. Não, o Lippe no estúdio... E o Crespo por telefone. No telefone. Tá. Aí o Crespo no telefone, eu sei que num determinado momento, o Lippe fala alguma coisa do tipo assim. Então ele que vem aqui provar. Não acredito. Aí o Crespo falou, não tem problema, eu vou. O Crespo estava na rua no telefone, na porta da rádio. Tá de brincadeira. Aí Ele tava ali já. Tava ali. Aí entra no estúdio, então, aí cria aquela confusão, mas o cara me chamou aqui pro pau, aí chama pro pau, aí começa aquele berreiro, o Lippe não afina, e o Crespo também não volta pra trás. Virgem Maria. E aí eu acompanhando e eu feliz da vida que ia bater na volta na história. Né? Falei, agora eles vão ver se vão mesmo, se só Meu vai ficar. Deus. Aí entra o Moreto. O Moreto no meio. O Tropical é apartar. O Moreto que apartou. O Moreto evitou que essa cidade tivesse outra história. Mas eles iam brigar mesmo. Iam brigar. O Crespo teve para bater no Lippe e o Lippe ficou mais nervoso e estava para bater no Crespo. O Lippe ia bater primeiro, de tão forte. E os assessores, gente? Não tinha ninguém ali pra... Não entrava no meio. Olha! A gente ficava fácil. Deixava os dois. É briga de cachorro grande. Não, ainda, mas não é isso. Deixava os dois. O Kiko tava lá ou não? Não tava. Nossa, gente do Aí céu. o Gustavo Ferrari era assessor do Crespo, que hoje Sim, na trabalha época, rádio. Ele que tava botando fogo, queria ver a briga. Já era. Eu tava ali. Quem que você acha que ia ganhar dessa briga aí? Com a raiva que Nossa. tava, com a indignação, com o sangue, o Lippe ia ganhar. Não por ser mais forte, por nada. Mas porque tava ele puto tava mesmo. muito bravo. Jesus, Não mano. aconteceu isso porque o Moreto segurou. O Moreto tem... Salvou! Moreto Moreto. salvou essa cidade, ele tem um caso absurdo. Ah, salvou, era pra deixar acontecer. Você imagina, velho? Os dois se estapeando, que coisa maluca, irmão. Ia Não, ser- eu não imagino, cara, porque como o Deda falou anteriormente no começo daí da entrevista, o Lippe sempre passou aquela imagem de um cara muito um educado, lorde, um cara lorde. muito Não, sereno. E ele é mesmo. né? Educado. Ele né? é mesmo. Você não imagina ele fora da casinha. Mas só a única pessoa que eu vi tirar ele fora da casinha foi o Crespo. Nossa, impressionante, E hein, não cara. foi de um dia para o outro. O Crespo foi É que o construindo Crespo, ele isso. constrói, Ele né? foi construindo, encheu o saco. Aquele ali foi o ápice. Foi ali que foi o ápice. Você acha que faz falta um cara como o Não. Crespo, como o Renato na política? Eu acho que assim, todo mundo teve seu momento. Né? O Renato foi um grande planejador da cidade. Né? Eu acho que aí não o Renato em si, mas uma pessoa com essa visão do Renato sempre é importante na política. Isso é verdade. Isso faz falta. Uma pessoa como Crespo, até ele assumir o cargo de prefeito e ser esse cara emocionalmente complicado, eu achava que ele tinha o espaço dele. Eu acho ele como legislador, ele ajudou O bastante. legislador foi bom deputado, um cara. Mas ali, eu acho que. Acho que cada um tem seu papel, não sei o que você acha, mas eu acho assim que, pra mim, o Panunzio é um grande legislador. Um grande legislador. Ele foi líder por várias Assim vezes. como o Renato é um grande executivo. Quando ele foi do legislativo, não era da passou, vida. passou, mas não foi Ele nada. não tinha aquela gana de Não, estudar, agora fazer lei. exatamente. Ele gosta Agora da rapidez. ele é um cara de execução, É isso aí. entendeu? E o Crespo, pra mim, ele sempre quis ser da execução, mas não era. Ele é legislativo. E como legislativo, assim, eu acho que ele era muito bom. É um cara que tinha toda a bagagem de leis, ele sabia o que estava falando. Ele estuda. Estuda. Ele Que nem estuda. o Anselmo Neto também, que pra mim foi um grande legislador de Sorocaba, que estuda. sabe muito. verdade. Então, assim, pra mim falta. Esses políticos faltam. De conhecimento, eu acho que a Câmara hoje ela tá meio pobre de sim. conhecimento. Quando eu respondi a sua pergunta, eu pensei nas pessoas deles, né? Mas naquilo que essas pessoas representam, sem dúvida faz falta. Sim. Né? Na representação de você ter um estudioso de legislação, de você ter uma pessoa focada no planejamento, de você ter uma pessoa que sonha, de você ter uma pessoa que tem a visão do que Isso. lado a cidade vai, né? Das consequências disso. Isso falta. Isso falta. Isso eu acho que é uma coisa que realmente a cidade falta. Você lembrou de alguma lenda aí? Não lembro, rapaz. Nada de lenda de Sorocaba? Uma história que você não pode dar nome aos bois, de repente, aí, que você possa contar pra gente. Cara, o dele com certeza tem história, cara. É que ele não quer contar. Podia vir. Você sabe uma história que eu não me lembro de ter contado em lugar nenhum, vou contar aqui? É exclusivo. Exclusivo! Que foi o candidato, era a sucessão do Renato, era o Luiz Leite.
Certo. O Luiz Leite, naquele momento, o Renato era PSDB, Panunzio era PSDB. O Luiz Leite era uma figura importante, né, tanto no governo do Renato, e havia sido importante no governo do Panunzio também. E ele era amigo dos dois, ele era uma pessoa mais técnica, então acharam que ele deveria ser. Aí você vai, começa a campanha e tal, ia na feira da Vila Hortência, por exemplo. Famosa Feira da Vila Hortência. Comprida. O Luiz entrava num lado da feira, 10 minutos depois ele estava no outro. Oi? Teve um cara que falou assim: o senhor é um candidato a prefeito, deixa eu cumprimentar o senhor. Aí ele falava: e daí? Sou um cara normal. Essa coisa, ficar babando ovo só porque eu sou candidato. Cara, se fosse o Manga, fazia festa nessa feira aí. Aí era o Lipe, o vice. É. O Lipe, ele levava 3 horas para sair. Abraçava e beijava todo mundo. Então ali. A diferença. Uma coisa é você ser o gestor, você ser o prefeito. O Luiz Leite estava por trás de muita coisa do Renato, né? Muita coisa que o Renato fez. Do Panunzio também, ele é o cara, o braço direito dele. Então é um grande executivo. Vamos Sim, dizer. sim. Mas é um cara que ele não gostava da campanha, nunca gostou. Ele sempre achou um saco essa coisa. E eu sou um pouco como o Luiz, também acho um saco essa coisa. Né, a gente percebeu, você não pediu voto. Exato. Bom, aí o Luiz aparece na inauguração de uma escola. No fim de um vídeo, mas nem com lupa se achava. Aí resolveram denunciar. O PT, que o candidato, o Gabriel Bittencourt, falou assim: eu que não vou falar, porque vai que Cássio, o Luiz Leite entra outro. Deixa o Luiz que não gosta. Deixa o cara. Porque ele vai perder, deixa ele que vai perder. E o Crespo não, tudo certinho. Aí eu vou lá, foi lá e denunciou. Aí criou aquela dúvida. Naquela dúvida, o Luiz Leite tomou a decisão. Falou, não. Cara, eu tô atrapalhando vocês, eu não quero saber disso aí, não gosto. vou sair fora. Vou sair fora. Não, mas é ruim, vai começar daqui, tá tudo pronto o material. Cara, mas vai. Bom, a justiça julga procedente a candidatura do Luiz. Mas ele abre mão. É verdade mesmo. Ele abre mão. Não é que ele foi mão. caçado. Ele não foi. Abre mão, Ele abre mão da candidatura. abre mão da candidatura, entra o Lipe. Aí é outra eleição. Aí o Lipe mudou. é outro, cara. Né? E aí o que é o que eu nunca contei para ninguém? Você tinha uma reunião da casa do Renato, o Renato Panunzio, aí estava o marqueteiro, estava o secretário de Renato, estava um monte de gente, o Panunzio estava com o Icuca de Ama, era muito amigo dele, né? Já tinha sido vice dele na passada. E aí quem vai ser o vice do Lipe? Então o Renato falava, podia ser fulano. Aí o Panunzio falava, se podia ser fulano, podia ser ciclano, que é do meu grupo. Tá aqui, começou. Cara, eles ficaram. Isso começou de noite, passou a madrugada, tava clareando. Caramba! Quando um falava o nome, o outro falava, mas se pode ser esse, pode ser esse. Aí, Você eu imagina. tava. Era o Kiko e o Chaves naquele episódio. E o que eu disse? E como é? Aí o marqueteiro, que era o Melo, eu que estava acompanhando o Melo, então cada um tinha um acompanhante. Ia sobrar pro dedo seu vice, dedo vai ser o vice. Não, naquele momento não. Aí eu chamo o Melo e falo, Melo, o cara que vai combinar com os dois é o Caiubi. Caiubi foi secretário do Panunzio, foi secretário do Amari. Aí aquele transtorno do Panunzio e do Amari que não chegavam num acordo, aí ele sugere, se for o Caiubi. Quem sugeriu, Deda? Eu sugeri pro Melo e o Melo sugeriu na Não, peraí, então aqui exclusivo. isso. Quem sugeriu o vice Foi. do Foi Lipe? o Deda. O Deda! E Caramba, aí o Deda. Renato e o Panunzio, tá aí, ó. os dois falam assim, um bom nome, gostei, esse é um bom nome. Aí o Renato falou, mas eu faço questão de ir lá conversar com ele. Aí o Panunzio falou, tá bom, não tem problema nenhum, pode ir lá. Aí ele falou, na verdade eu não vou conversar com o Caiubi, vou conversar com a Lélia, a mulher dele. Porque se a Lélia for contra, não vai ter Acabou. jeito. Aí o Panunzio falou, então deixa que eu falo com o Caiubi. Pode falar com o Caiubi. Aí o Renato foi falar com a Lélia, falou, Lélia, olha, a gente veio aqui numa missão, aconteceu isso a noite inteira, o nome que concilia. Não, mas ele não é político, ele não, vai. E o Geraldo Caiubi é um cara muito bom, da igreja, religioso, né? Nunca teve... É um apaziguador. Mas nunca foi de linha de frente, nunca foi candidato a nada. Não tem esse perfil. A Lélia falou pro Renato, conta comigo. Pronto. Vou apoiar E aí o Geraldo já estava preparado do outro lado, chegou com a novidade, e aí ela falou, não, você tem que ser mesmo. E aí foi. Acabou. Aí saiu, aí fizeram, eles foram bons parceiros, né? O Geraldo. Sim. Fizeram uma boa parceria. Aí não continuou como vice na reeleição. Aí foi o
o Zé Ailton. Zé Ailton. Mas não por outra razão, mas questões políticas. O Zé Ailton, até ser o vice do Lippe, ele estava com o Renato. Na eleição do diretório. Tá. O Renato ia ganhar do Lippe no diretório. Aí quando o vice passa a ser o Zé Ailton, o Renato ele abre mão da candidatura e aí o Lippe vai para a reeleição. Mas o Renato queria. Ele abriu a mão? Abre porque ele viu que ele ia perder. Ah, né? tá. A partir do momento. Abriu mão Porque perdeu. sem querer. Nesse instante. Uhum. Uma parte do grupo dele, que era o Zé Ailton, fechado com ele, falou: Renato, não vou mais com você, vou votar no Lippe, ele vai ser. Ele falou: pô, mas não, já me acertei lá. Aí o Renato falou: bom, então não tem nem disputa, porque. Depois... Nem lembro, acho que não teve disputa. Não teve, ele aceitou e continuou como deputado, depois foi pro MDB. É isso aí, daí Depois aquilo lá foi a saída dele. Bom, estamos chegando ao fim. Eu queria fazer uma última pergunta pro Deda, cara. Pergunta aí. É uma curiosidade que eu tenho. Você é um cara que sempre fez muita análise, né? Sempre foi um cara, foi candidato, conheceu a disputa de urna, como ela funciona. E eu queria saber o seguinte, Deda. A gente não sabe do futuro, né? Mas caso você fosse prefeito por um dia, quais seriam as suas prioridades na cidade? Elas são... as prioridades elas são de dois níveis, né? De imediato e de nível futuro. Do ponto de vista imediato, eu acho que essa questão, eu faria uma exposição, enfatizaria, colocaria em todos os lugares, mas, enfim, faria uma comunicação da importância das pessoas se preservarem nessa pandemia, né? Não aglomerar, usar álcool em gel, Fazer a coisa certa. usar máscara e... né, a vacina, obviamente. Essa é a vacina. Mas antes lá eu faria tudo isso. Isso é algo imediato. O que eu faria para o futuro são duas coisas, né? Eu acho que a Sorocaba ela tem condição de criar um ambiente de trabalho muito positivo, de se desenvolver. Não só ela teve a sua vocação histórica, né, desde a sua fundação, com os tropeiros do comércio. Aí você vem com a indústria ferroviária, com a indústria têxtil, né? O comércio se consolida, etc. e tal. Hoje ela é uma cidade industrial, metal pesada, né? Metalúrgica pesada. Você tem a Toyota como uma grande empregadora. Carro-chefe da indústria sorocabana, né? Trazendo as indústrias, né, que são associadas a ela, da produção. Né? Você tem, enfim, isso é uma história consolidada. Eu, se eu fosse prefeito, eu começaria hoje a vocacionar Sorocaba para um aspecto relacionado à arte. Eu acho que Sorocaba ela tem condição de ser uma grande estrutura na área teatral. Eu acho que ela pode ser um polo de cinema. Eu acho que tem condição de criar literatura aqui. Eu acho que um prefeito que encaminhar por esse lado, você vai ter novas gerações, as gerações futuras, se dedicando a uma área que é a grande área do futuro do mundo, né? Onde você não tem poluição, você tem uma energia limpa, você tem uma qualidade de vida. Quer dizer, a Sorocaba ela tem condições de continuar crescendo, mas preservando, né, ou resgatando do muito que já perdeu da sua qualidade de vida. Então, se eu fosse prefeito, eu teria essa questão imediata, mas teria essa questão desse sonho de trabalhar. Eu, quando me propus ser vereador, era nesse sentido. Um polo cultural. De um polo cultural, de ser um produtor, porque isso atrai turismo, gera muito emprego, gera uma satisfação das pessoas, afasta as pessoas. Eu fui o primeiro secretário da Cultura de Sorocaba. A Terezinha Delciste era a secretária da Educação, eu era o diretor de área. Aí depois foi criada a Secretaria da Cultura e eu fui o primeiro secretário da Cultura. Mas um projeto que nasce na Secretaria da Educação, porque é onde tinha o dinheiro, a Secretaria da Cultura não tinha nem orçamento ainda, que é o Sabe Tudo. Que na verdade é grande projeto. Um projeto que eu trabalhei no Sabe Tudo, eu vi a importância dele para a cidade. Se adaptou das Torres de Saber em Curitiba. Foi a Terezinha e eu que fomos lá e mostramos para o Lippe. Aí o Lippe falou, vamos fazer dentro da escola, porque aí tinha o recurso da escola, quer dizer, já gastava os 25% do orçamento. Foi um grande projeto, ali era o embrião desse sonho que eu estou falando, né? E aí o Panunzio entra com a crise,
Aí Uma o pena que se Crespo quer perdeu. transformar aquilo em sede de polícia, um desmiolado completo. E o Manga ainda não retomou. Eu acho que nem vão retomar. Não sei o que vai acontecer com aquilo, viu, cara? É uma pena, que são 32 prédios, é um projeto magnífico. Você teria uma outra. Porque o que eu falava pro 32 Lipe, elefantinhos vermelhos o que agora, eu né? batia na tecla com o Lipe é o seguinte, falei, Lipe, hoje o cara do tráfico, ele tem claramente algo a oferecer para aquele menino. Exatamente. É. O que a sociedade está oferecendo para esse menino? O que o poder público está oferecendo, né? Entendeu? A Você não sociedade tem nada, oferece né, poder cara? público. Então o cara vai lá, ele fala, ele não ganha nada, o que custa ele ir lá na esquina vender? Muitas vezes nem sabe o que está vendendo, É. não sabe nada, e ele ganha o troco dele. Por que que... Então essa... eu acho que é uma grande tristeza a interrupção daquele conceito de governo que vinha do Renato. O Lipe dá um passo adiante e aí Sorocaba estagna. Deu uma estacionada aí. Mas você está voltado para essa área mais humanista da cidade. Se prefeito, iria nesse caminho. Eu não sei se o Manga tem essa visão cultural, tá? Eu não tô querendo botar água no chope, mas acho meio difícil. tem. Mas, inclusive, eu acredito que nem em Sorocaba, eu também sou da área do teatro, eu gosto muito de teatro, sou pelo teatro, desde os 7 anos eu faço teatro em Sorocaba, agora eu parei faz uns 6 anos já. Mas tem muitos, acho que você sabe disso, na sua época, inclusive na sua época, quando você era secretário, eu acho que você que ajudou, inclusive na época do Lipe. Tem muitos teatros aqui em Sorocaba, anfiteatros. Isso, foi construído. Vitória Régia, um monte, cara. Tudo isso, o que o Lipe entendia? Ah, Se ele cria no um Vanel aparelho, Ville, tem um monte. se você cria o aparelho, isso se desenvolve. Você leva a cultura pro povo lá nos bairros. Esse segundo passo não aconteceu, Cara, infelizmente. ele sabe disso. Não sei se você sabe. Tem um anfiteatro lá do lado da escola do Cajuru, que é fantástico. enorme, maravilhoso. Fantástico, É coisa mais linda, cara. Tá sendo usado, não? Tá nada. Não, Vanel tudo Ville, parado. tudo Veja o parado. Teatro de Arena abandonado. Céu das Artes. Céu das Artes. Gente, projeto. e aí você vê, Deda, que dava pra fazer isso que você tá falando. É isso. Pulverizar na cidade, porque tem esses equipamentos tem na cidade inteira. Pô, Esse é quando secretário, esse era o projeto. É. Então eu, se prefeito, faria isso, viu, David? Quem Acho sabe legal. Vamos ver. a próxima eleição me candidato a prefeito. Cara, e aproveitando, juro que é a última. mas tem que pedir voto! O cara vai ser candidato a prefeito, não vai pedir Você voto. vai ter que pedir pô. voto. Aí fica difícil. Deda, você falou no meio da nossa conversa da importância de um padrinho político. O prefeito Deda por um dia, se pudesse escolher um político sorocabano para lhe aconselhar, quem seria? Um político sorocabano, vou me aconselhar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Teve uma época que achavam não agora que eu fui candidato a vereador, lá atrás que eu podia ser candidato a prefeito, etc e tal, né? E aí eu falava o seguinte, que se eu ganhasse, eu chamava o Luiz Leite e o Flávio Chaves para tomar conta. Porque uma coisa é você ganhar a eleição, a outra é você ser o gerente da cidade, é uma tocar complicação, o uma barco dor é de difícil. cabeça. Você teria um cara que mobiliza politicamente, você teria um cara que fazia gestão. Você é bobo também, não? Você entendeu? Eu acho que você não, nessa condição, e isso eu falo por mim, você tem que abrir mão dessa vaidade, né? Hoje o Sérgio Rezi, por exemplo, é um cara que poderia seguramente fazer parte desse governo, De qualquer governo. Então, mas se ele pergunta se eu vou, né? Eu escolheria o Sérgio Rezi, é uma pessoa que eu conheço, eu vejo essa liderança dele como executor. É difícil você... Sorocaba tem ótimos nomes, ótimas lideranças, né? Eu falo que eu tenho essa clareza de sonhar, de querer aquilo, de entender que se alcançar aquilo vai ser um bem para todo mundo, mas eu sei das minhas limitações como executor para isso, né? Por isso que eu falo, eu chamaria, sem pudor nenhum, eu falo dessas pessoas. Muito legal, cara. Isso é muito legal. Os políticos deveriam ter mais isso. Tirar um não, pouco a vaidade de lado e pensar mais no próximo. Mas é isso, meu amigo. Vamos encerrar? Cara, é uma pena encerrar com o Deda. É uma conversa que a gente poderia ficar aqui. Não, chama mais vezes o dedo aqui. Dedo é de casa, dedo é de Então tá casa. bom. Se vocês quiserem, eu volto. Demorou, Deda. Pô, legal. Alegria, tá bom? Deda, a gente só pode agradecer o seu Eu que tempo agradeço disponibilizado. e espero que tenha estabelecido um diálogo com todos os Foi muito ouvintes, legal, Com muito certeza. legal, que com cada um certeza. fique com uma semente aí para
fazer germinar. Demorou. Tomara que entre os nossos ouvintes tenha aí Um futuro prefeito, um futuro vereador, político. presidente Amém. da República. É isso aí. Não é Amém. verdade? Isso é importante. Você encerra aí pra nós agora, por Com favor? certeza. Eu vou pedir para quem acompanhou essa entrevista, aliás, uma excelente entrevista do Deda, que curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Tem que selecionar lá o sininho para Tem que poder receber clicar os o vídeos. sininho. Né? Se não clicar o sininho, você não vai receber. É isso aí aí. depois você vai perder um monte de entrevista bacana. Vamos pedir pro entrevistado dar a última palavra aí pro público, por favor. Com certeza, Deda. Manda um recado aí pro... Aliás, já que a gente tá nessa onda cringe versus quem é mais novo, se o Deda... Você é um cara que, naturalmente, você fala com um público mais velho, um público, às vezes, selecionado, né? Se você pudesse falar com essa geração que tá vindo aí, o que você diria para essa geração? Para acreditar neles. Eu acho que cada um entender que há uma construção, que há um momento, né, e esse momento sempre é na juventude, de você plantar. E que você vai colher no futuro aquilo que você plantou. E que qualquer que seja aquilo que você esteja plantando, se você quer ir para a área do bem, faça isso sempre com um livro. Leia Ótimo. todo dia. A literatura é o maior formador, a literatura é onde estão os melhores exemplos, os melhores sonhos, as melhores explicações de como a humanidade, né, ela se desenvolve em bilhões de anos para chegar até onde a gente está. E isso é em qualquer livro, né? Mas a literatura em particular, nos romances, nos contos, você pega histórias muito peculiares, né? Hoje que eu estou concedendo essa entrevista para vocês, 2 de julho, hoje é 60 anos de morte de Ernest Hemingway, talvez um dos grandes escritores, talvez não, é um dos grandes escritores do mundo, mas um dos meus preferidos. Tem um livro que chama O Velho e o Mar, é uma metáfora do que é a história da vida, quando o pescador ele vai, né, para sua última pescaria e não volta mais em alto mar, e aí assim bate. É demais esse livro, a narrativa, a capacidade. Então você que, né, que não é cringe, por isso bem a ideia, né, de se eu pudesse acessar esse público era falar isso. Leiam, porque isso é o que vai fazer seu sonho germinar e você vai plantar e você vai conseguir colher no futuro. Legal. Como diria o Herculin, tá certo, Deda. Tá certo. Pessoal, obrigado mais uma vez. Então é isso aí. A gente fica por aqui. E olha, compartilha, como meu amigo falou. Inscreva-se. E curta, bota curtir aí, pelo amor de Deus, tá? E comenta, se vocês querem um entrevistado diferente aí, se vocês querem alguém que a gente traga aqui, a gente vai trazer pra vocês, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado ao Deda. Obrigado a você. Gente, um abraço, fui!